Seja bem-vindo ao Jornal do IFBA e hoje falaremos sobre a Primeira República. No dia 3 de dezembro de 1870, no Rio de Janeiro, então o sede da República da Monarquia, foi publicado no jornal A República o texto considerado manifesto fundador movimento republicano no Brasil. O manifesto trazia em destaque ideias de democracia e federalismo e citava expressões como soberania, a abolição da escravidão, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel Regente em 13 de maio de 1888, foi conquistado num movimento de desobediência civil e isso contribuiu para a queda da monarquia, pois senhores que dependiam da mão de obra escrava ficou insatisfeito com a lei e com o não pagamento da indenização. Logo depois os ex-escravos criaram a Guarda Negra, que foi uma instituição pós a abolição da escravidão com o objetivo de proteger a liberdade recém-conquistada bem como o bem-estar da princesa Isabel como gesto de agradecimento pela liberdade do mesmo, sendo criada com o apoio de José Patrocínio. Com isso boa parte dos ex-senhores dos escravos se transformava em republicano e exigia indenizações. Em novembro o descontentamento militar tomou ares decididamente golpista, envolvendo Deodoro da Fonseca e lideranças civis em conspirações republicanas, mas ainda assim o desenrolar no final dos acontecimentos não seguiu qualquer plano articulado. Apesar das muitas controvérsias interpretativas sobre o episódio, é consenso entre os pesquisadores que boatos de que havia uma ordem de prisão contra ele próprio e Benjamin Constant acabaram por convencer Deodoro, que se encontrava em casa com problemas de saúde, a liderar as tropas. Em parada militar, o velho marechal dirigiu-se ao campo de Santana, e entrando no quartel-general onde estavam reunidos os representantes do governo, destituiu o último gabinete monárquico. As tropas legalistas, muito mais numerosas, sob o comando do general Floriano Peixoto, não esboçaram reação. Apesar da conspiração republicana que preparou o auto, naquele momento se tratava de mais do que isso quando, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, algumas horas depois, uma representação liderada por José do Patrocínio declarou, em nome do povo, consumada a queda da monarquia e a proclamação da República como nova forma de governo provisório. O imperador foi intimado a deixar o país em 24 horas. A partida da família real foi realizada de madrugada em movimento sigiloso. O primeiro decreto do novo governo declarou proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa, até o pronunciamento definitivo da nação, livremente expressada pelo sufrágio popular. Já no seu preâmbulo, mudava o nome do país para Estados Unidos do Brasil e transformava em estado as antigas províncias. Sinalizava assim para a opção federalista com a primeira reforma a ser implementada. Contemplando demanda do Partido Republicano Paulista, principal reforço civil organizada no novo regime, a Constituinte eleita e que se reuniu um ano depois barrou a possibilidade de candidato monarquista. A tensão inicial entre a tentação de uma ditadura militar positivista e uma república constitucional foi vencida pelo constitucionalismo. Em 19 de novembro de 1889 o decreto de qualificação de eleitor concedeu o título de eleitor a todos os cidadãos brasileiros no gozo do seu direito civil e a políticos que souberam ler e escrever. No mês seguinte marcaram-se as eleições para o dia 15 de setembro de 1890. O ministro do Interior rapidamente nomeou uma comissão para redigir o projeto da Constituição, ainda que muitas das reformas em pauta no final do Império não tenham esperado por ela. Não sem polêmica, Campos Salles, no ministro da Justiça, implementou a separação da Igreja e do Estado, antes da Constituição, com base e projeto do liberal Rui Barbosa e do positivista Demétrio Ribeiro, aprovando o casamento civil obrigatório e a secularização do cemitério e a realização do registro civil. Em grande parte aproveitaram-se os antigos símbolos do monárquico como desenho e as cores da bandeira imperial. Aparecia o lema positivista Ordem e Progresso e a música do hino nacional como nova letra.
Adoção pelo Estado Imperial do registro civil. Ainda nos anos 50, o temor à reescravização e a desconfiança das autoridades civis estão na base da recusa dos habitantes de Canudos do registro civil republicano. Durante algum tempo, as autoridades da região negociaram com Antônio Conselheiro, contemporâneo. O milagre do Juazeiro. Sua história não evoluiu, entretanto, como o padre Cícero, ao contrário, com base na gramática do catolicismo popular, e radicalizou sua leitura de ordem republicana. E foi a guerra contra ela. A Guerra de Canudos foi inicialmente lida como uma manipulação monarquista de camponeses e ignorantes, quando se evidenciou que não havia nenhuma força política moderna organizada por trás de Antônio Conselheiro e sociais. A surpresa foi enorme. As indústrias. O verdadeiro genocídio cometido pelo exército, que decolou praticamente todos os remanescentes vivos. O arraial enfraqueceram os jacobinos e a proposta à ditadura positivista, reforçando o poder civil que fala que a paulista. Por outro lado, desde o livro de Auxiliar da Cunha, testemunha ocular do massacre e a dualidade entre o litoral do sertão, bem como o ceticismo em relação às possibilidades políticas de uma população mestiça, se fizeram cada vez pensamento social do período, reforçado opções políticas autoritárias. Como o caso do padre Cícero ilustra exemplarmente, as medições entre o moderno e o tradicional eram mais comuns do que se imagina e estiveram presentes também na Guerra de Contestado. Alguns anos antes da sua eclosão, em 1912, segundo os jornais de Florianópolis, Miguel Lucena de Boaventura ganhará fama como curandeiro e profeta, auto-intitulando-se monge José Maria. José Maria se dizia irmão de um monge anterior, de nome José Maria, que teria morrido entre 1904 e 1908, e que, em 1893, lutará do lado da Revolução Federalista. Desse modo, o movimento religioso que ele viria a liderar, também reunindo camponeses em migração coletiva em procura de terras livres, trazia vinculações especialmente com as antigas lideranças monarquistas. Ele e seus seguidores se instalaram em Taquaraçu, região em disputa pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Se a gramática religiosa era central à sua pregação, com claras características milenaristas, também o era a memória da experiência da guerra. A organização da comunidade sempre associou práticas religiosas com a organização militar, e seus sermões atacavam diretamente a República, tendo até mesmo aclamado como imperador um fazendeiro rico e analfabeto que estava entre seus seguidores. Adoção pelo O mundo messiânico do monge José Maria teve a rápida leitura política pelas elites locais. O governo do Paraná considerou a chegada de José Maria como uma invasão catarinense, e ao Estado e o chefe político local os recebeu a bala à frente das tropas estaduais. Os conflitos entre os dois grupos resultou na morte dos dois líderes, José Maria e o chefe militar estadual. Apesar da dispersão do grupo inicial, a crença na ressurreição de José Maria se disseminou, conseguindo a adesão de fazendeiros ricos e dando um conjunto de transformações rápidas, quebra de hierarquia tradicionais e guerras violentas constantes com todos os seus paramentos de sofrimentos, de horrores. Está na base do tratamento do mundo demonização do antropólogo Douglas Monteiro, que explicou a crença messiânica no movimento do contestado. Uma fazendeiro e a sua neta, que tinha visões com os monges, fundam então uma cidade sagrada em Taquaraçu, onde aguardava a volta da monarquia e esperava a ressurreição dos monges. Durante atacada pela força estadual em 1914, a Guerra do Contestado só terminaria com a destruição total dos incidentes em 1916 nos quadros dos elitistas que caracterizou republicana. Os coronéis e seus exércitos privados faziam a guerra, mas tornavam mais fácil negociar a paz. E as eleições adquiriam, em grande parte dos casos, um significado central para definir a disputa entre eles. O mundo messiânico. Esse foi o Jornal do IFBA sobre a Primeira República e conflitos da época. Esse